Então, pessoal, começar já o encontro. Boa noite para quem está vendo por agora, para quem vai ver depois. A gente estava conversando aqui um pouquinho com a Raquel antes de vocês chegarem, e fazendo a introdução assim um pouco nos temas e também conversando da vida. Assim, é muito bom a gente poder ter essa proximidade com tantas pessoas tão ricas, né? E aprender na vivência do que é, né? O que é ter boas relações, o que é ter essas micropolíticas de afeto na prática, assim, a gente vendo isso, que ela vai conversar um pouquinho hoje sobre isso com a gente. E aí, só para dar um contexto, assim, no amplo, né, sempre é bom a gente retomar isso, até depois, quando as pessoas forem assistir, terem esse aspecto mais amplo, né, de que momento que a gente está. Então, a gente está na terceira fase da espiral, né, ver com novos olhos, e um dos cernes, assim, dessa visão vem muito da sabedoria dos povos originários. E a gente tem, assim, um pouco desse aspecto, tanto na parte da gratidão, quanto também na maneira como os povos originários lidam com a própria dor, né? O aspecto de resistência que eles têm tão forte, de estar lidando com esse massacre que vem acontecendo há 500 anos. Estava vendo os números, assim, né, de população indígena que a gente tinha em 1500, por exemplo, que se estima que era 3 milhões, que eu imagino que era muito mais, e enfim, isso foi só o que o IBGE fala, né? E que atualmente a gente tem uma população de 900 mil habitantes. Isso os dados de 2010, que representa mais ou menos 0,5% da população do país. E eles se concentram, né, os povos originários declarados dessa forma, né, autodeclarados assim, eles se concentram, a maioria da população na região norte e nordeste. E a Raquel vem da região do nordeste, com muitas histórias e muita vivência e muito conhecimento, assim, aquilo que a gente diz cosmovisão, assim, quando a Raquel começa a falar, eu vejo que ela se materializa, assim, e essa visão de interdependência tão potente que os povos da Terra têm. Então, é uma alegria, assim, a gente poder ouvir ela e fazer esse link com aquilo que a gente viu que é importante fazer já tanto no encontro anterior que a gente conversou com a Maria Amália também, esse aspecto da decolonização, né, da decolonialidade, de aterrar o próprio TQR com a sabedoria dos povos daqui, que a gente faça essa interligação com as nossas vivências, com os nossos contatos, dando esse corpo brasileiro, assim, esse corpo da nossa terra para essas vivências. E isso vai fazer com que a nossa incorporação, tanto para a nossa vivência, quanto para aquilo que a gente vai oferecer, fique ainda mais potente, né? Então, eu queria comentar também para deixar registrado assim que a Raquel ela é jornalista, mestre em literatura e interculturalidade, e ela está compondo o coletivo de resistência originária da retomada do Cariri, e ela também participa da comunidade Meditando Junto, que eu acho que várias pessoas aqui conhecem, né? E ela está desenvolvendo pesquisas nas áreas de decolonização, de saberes e epistemologia semiáridas. A Raquel também é aluna do Lama Padma Santen e ela mora aqui no Caminho do Meio, vulgo minha vizinha. E a gente se encontra de vez em quando aqui, quando vai buscar as frutas e comidas que vêm do assentamento sem terra. Então, o pessoal que vem trazer aqui, então é super bom assim a gente poder ter esse tipo de parceria, de companheirismo, de uma alegria assim ter a Raquel nas nossas redes.
E antes de iniciar, eu só queria comentar, que eu esqueci de dar no recado inicial, que a gente vai ter um encontro amanhã com o Adrián Villaseñor Galarza, que é o facilitador do TQR mexicano, que vai falar sobre a formação do TQR que está nascendo. Tem outras formações que acontecem, né, oferecidas por norte-americanos, por pessoal europeu também, e mais nesse contexto latino-americano, acho que até onde eu sei, a dele essa que está nascendo com ele e com pessoas que estão participando, a Lia está participando, eu estou saindo um pouco de campo agora por causa do retiro, mas assim, tem várias pessoas envolvidas formando dando nascimento assim a essa formação. O Ricardo também está participando, né, na parte das sessões. É, então, vai acontecer essa apresentação dessa formação amanhã. Aí aqui tem o convite no Instagram, que se vocês quiserem compartilhar também com outras pessoas que acham que poderiam se interessar em fazer, ela é aberta, porque quem não fez as imersões também pode participar, dá para começar por outras partes, né, que são do online, e aí depois deixar a parte de presencial para depois que a gente conseguir tirar o Bolsonaro e retomar a normalidade um pouco no país. E aí, então, quem quiser, né, convidar outras pessoas para participar, pode também. Então, aí vai ser bom a gente poder se rever lá, né, com o pessoal que participou da imersão amanhã. Vai ser às 8 horas aqui do Brasil, da noite. E só antes de passar a bola para a Raquel, a Lia quer falar uma coisinha, né? Isso. Primeiro, dar as boas-vindas, temos duas ouvintes hoje aqui, que é a Carol, lá do Dharmata. E aí, Carolzinha? Oi, gente, boa noite. Tudo bom, massa querida? Tá aqui. Tudo bem, Bem-vinda, e vocês? Tudo bom, Lia? Grata pela abertura, pelo acolhimento. Obrigada a você estar aqui. E tem a Ana Sabrina também, que fez uma oficina comigo faz um tempo, e está no Ceará, né, Ana? Tá fechado. Oi, sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa noite. Sim, eu participei da oficina. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada pela acolhida. Igual. E o Ângelo me compartilhou um áudio da Ana Sabrina, nem sei se podia dizer isso assim, abertamente, mas porque ele ficou muito tocado, e eu também, né, com o relato e as experiências dela, experimentando e facilitando alguns exercícios que estão no Esperança Ativa, aí, ali no Ceará, e às vezes como que ela estava vendo aquilo, né, repercutir. Então, tá aqui também para a gente celebrar juntas. E aproveitando que as meninas estão chegando, né, e Raquel também, que eu disse, será que a gente teve a oportunidade de explicar um pouco para a Raquel o que é o trabalho que reconecta, assim, né? Porque a gente tá, sabe, Kel, numa parte 3 de 4, que é dessa espiral. Então, a gente começa, a espiral do trabalho que reconecta começa em gratidão, que é uma etapa de apreciação, de nos relembrar esse senso de inseparatividade, né? Dentro, né, a gente estava falando um pouquinho antes do pessoal chegar da coisa que tu também está lendo sobre experiência somática, tem muito a ver com a gente se recursar, com a gente encontrar esse espaço grande para o que virá adiante, que é a segunda etapa, que é o honrando nossa dor pelo mundo. Essa parte é bem única da metodologia, que é quando a gente, né, é chamado a compartilhar. Que ela tá aí, tá? Não tô vendo. Tá aqui no cantinho. Tá no canto da tela. A gente é chamada a compartilhar, desprivatizar a dor. Assim, tem muitas formas de fazer isso, mas basicamente o senso, né, mais assim, tipo, claro do como a coisa acontece, é que a gente compartilha o que a gente sente pelo que está acontecendo com o mundo natural, com a nossa sociedade, e nesse compartilhar a gente é convidado a reconhecer aquilo
como uma manifestação de sanidade, né? Aquela dor que a gente sente é prova da nossa sanidade, é o que vai indicar e apontar a própria inteligência de cura que pode emergir para que, enfim, os sistemas, né, se regenerem. Então, essa é a segunda etapa, que chama Honrando a Nossa Dor pelo Mundo. E a gente está agora, já há muito tempo, na verdade, uns meses, nessa terceira etapa, que de fato é a mais, assim, suculenta intelectualmente, que é Novos Olhos, onde a gente pode beber de diversas fontes, desde a teoria geral dos sistemas, o próprio budismo, as tradições contemplativas e as tradições da terra, dos povos da terra, né, dos povos originários, para poder nos ajudar a ver o que está diante de nós com olhos menos ingênuos, com olhos mais corajosos, com olhos mais inteligentes, assim, né? E aí, finalmente, a quarta etapa é o seguir andando, onde tem um aspecto um pouco mais ou de votos, de compromissos internos, ou mesmo de plano de ação, assim, né? O que eu vou fazer, então, com esse coração que sente a dor pelo mundo, com esses olhos renovados, esse jeito renovado de olhar, e a partir daí, como é que eu decido tocar o mundo, né? Entendendo que tudo se influencia mutuamente. Então, a gente está te chamando, assim, nessa etapa de Novos Olhos, calhou de tu também tá num processo de descoberta com teu doutorado, né, participando da seleção do doutorado e as leituras todas, mas é a etapa ideal para tu estar aqui, né, para tu trazer esse olho da terra sobre como que a gente pode olhar para o lugar onde a gente está pisando e encontrar a sabedoria nele ali, né, bem livre de estratégias prontas de como lidar com esse lugar tão mágico e tão caro ao coração meu, com certeza, e de muitos daqui, que é o semiárido, né? Então, é isso. Só para te dar um contexto da espiral, e porque eu acho que tu, né, na tua fala, talvez encontre similaridades, porque é um processo natural, na real, né? A gente se recursar, abrir o coração em dor e poder agir de uma forma renovada no mundo. Então, é isso, querida. Mas fica livre. Acho que Polly já combinou os tempos, né? Sim, como é sim. que vai ser? Uhum. E Raquel ia estar com a gente na imersão de 2020. Ah, verdade! Pena que, né? Mas que nunca aconteceu. Um dia vai, um dia vai. Então, Raquel, fica à vontade, bem-vinda e obrigada, viu? Então, boa noite. Eu nem sei, assim, a alegria de estar aqui com todo mundo. Fico, assim, maravilhada da confiança de Paula e Lia em mim e da minha confiança nelas, né? Porque quando veio o convite, eu, com certeza, meu amor, que, né? Então, eu realmente, assim, tô com o coração muito, muito cheio, assim, eu fiquei muito tempo, assim, deixando o fluxo, assim, bem aberto para vir várias coisas, assim, para sentir meu coração. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que, apesar da gente estar aqui como se fosse uma primeira vez, mas a gente pode imaginar que estamos juntos desde muito tempo e que a gente está numa roda de amigas, de amigos, e que essa roda pode ser na Chapada do Araripe, de onde eu venho. A gente pode estar à noite, ao redor de uma fogueira, todas e todos juntos, no céu maravilhoso, pintado de estrelas, e a gente pode partir desse lugar, cada um com aí Pauli com seus chimas, quem é das cervejinhas, quem é dos suquinhos, quem é de umas coisas mais poderosas. E aí a gente junto, assim, acho que a gente pode imaginar que a gente está nesse lugar e sentir, assim, uma noite cálida, gostosa, assim, na Chapada do Araripe. Então é isso, sim. As meninas falaram de uma formação, mas eu acho que duas formações que eu gosto muito. Uma
é que eu tenho muito orgulho de ser uma leitora de chuvas. Meu pai me ensinou a ser leitora de chuvas. Então, quando eu era criança, ele me pegava, me levava para a mata e ia me ensinando assim. Ó, olhe para isso, olhe para as formigas, olhe para o João de Barro, olhe para aquelas nuvens, elas vêm de lá. E aí ele sempre dizia, elas vêm do Crato, porque ele me botava para frente da cidade e de costas para a Chapada. Eu fui criada num sítio, na zona rural, na zona rural do Crato, que é extremo sul do estado do Ceará, e na região do Cariri, que essa região tem o nome da nação do povo a qual eu pertenço. E eu passei muito tempo sem saber que eu pertencia a esse povo devido a um apagamento histórico, né, que nós temos nesse território. Mas o que eu queria dizer hoje, nessa nossa roda, ao redor da fogueira, na Chapada do Araripe, no Crato, é que, entre amigas e amigos, é que essa história de hoje, que é a minha segunda formação, eu descobri que eu sou uma contadora de histórias, eu inventei os jornais, mas eu quero ser contadora de histórias, e cada vez mais eu estou me tornando uma contadora de histórias. Então, nessa história de hoje, a gente vai ouvir uma das histórias mais bonitas. A gente está precisando de boas histórias, né? Essa é uma história linda, eu juro, sobre uma das coisas mais bonitas que acontecem nesse país. Não é lá, não é acolá, não é aonde, não é o porvio que vai de vir, que a gente tem que criar. É o que está acontecendo agora, aqui, nesse território, nesse chão que a gente pisa. No semiárido brasileiro, onde a gente está agora. Uma história belíssima de homens e mulheres e seus aliados, todos os lugares, que se reuniram e decidiram: existe uma outra forma de viver nesse mundo, uma outra forma que inclua todos, todas, todos os seres, os que a gente considera humanos, os não humanos, os visíveis, os invisíveis, as águas, as florestas, a caatinga, todos os biomas. É possível a gente viver em outro mundo. Então, esses homens e mulheres se reuniram e começaram a tecer seu próprio destino. Decidiram que a história que até então vinha sendo contada não os pertencia e não fazia sentido, e era uma história cruel, que precarizava suas vidas, que os colocavam numa situação subalternizada, numa situação de expoliação. E aí eles disseram, precisamos contar outra história. Um outro semiárido é possível. E a gente tem que lembrar que a gente pode abrir um sorriso daqui até aqui, porque é no semiárido brasileiro onde está o único bioma que só existe no Brasil, que é a caatinga. A caatinga só acontece aqui, em nenhum outro lugar do mundo. Então, bem nosso, assim. Então, esse bioma que produz uma vegetação incrível, uma vegetação tão cheia de humores, que quando cai uma gotinha de água, ela explode. Quando a coisa não está boa, ela, com licença, vou aqui soltar minhas folhas e vou fazer a egípcia. Então, uma vegetação, um bioma cheio de humores. Então, está aqui. Só que, para a gente entender como é que os povos do semiárido, né, eu, enquanto mulher semiárida, enquanto mulher cariri, como é que essa história veio chegar até mim e eu estou dando continuidade, passando para vocês, para a gente entender como é que os meus ancestrais, os ancestrais do futuro, os ancestrais do presente, como é que eles conseguiram pensar o impensável, ou seja, precisamos contar uma outra história, precisamos interromper
essa história que vem sendo contada até aqui, que é do combate à seca, que é uma das histórias mais terríveis que a gente tem. Como é que essas pessoas conseguiram pensar o impensável, e a gente dá muito valor a isso? A gente tem que retornar 521 anos atrás. E a gente tem que voltar para a época, para o dia em que dois mundos se chocaram. Mundos se chocaram. E mundos se chocaram nesse território que a gente conhece por Nordeste, mesmo porque tem que lembrar que foram os povos nativos do que hoje a gente conhece como Nordeste que primeiro recepcionaram quem chegou aqui. Então, os povos originários do Nordeste estão fazendo esse enfrentamento, estão nesse contato, estão nesse diálogo, encontros e mal-encontros há 521 anos mesmo. Foi quem primeiro inaugurou, né, esse choque entre mundos. E aí, que choque de mundos foram esses? Choque de mundos mentais. As pessoas que chegaram aqui, elas traziam um mundo mental em que a sua base é o binarismo, é a dicotomia. Um mundo mental conformado em que existe um saber que está acima e um saber que está abaixo. Um mundo mental que olhou e viu recursos onde existiam rios, florestas, pedras, e começou a entender isso, a apontar a sua flecha para fora, olhar e dizer, o que é que eu posso tirar daqui? Então, quando as primeiras caravelas chegaram nessa terra, que a gente chama hoje de Brasil, mas que os parentes tupinambás chamam de Pindorama, e os parentes aimaras chamam de Abidjala, quando as primeiras caravelas chegaram aqui, elas não trouxeram só pólvora, canhão, sarampo, gente suja. Elas trouxeram um mundo mental. Foi isso que aconteceu. E aí, esse mundo mental que chega aqui, eles já chegam olhando esses povos com um olhar dicotômico e a partir de uma ideia de separatividade entre mundos. Porque quando portugueses e espanhóis chegam aqui, eles já têm um passado pregresso com os mouros. Quando eles chegam aqui, eles já vêm de guerras em que religião, cor da pele passam a importar na divisão de mundo. Só que a gente tem que lembrar que nessa época ainda não existia a Europa. Isso é uma coisa bem doida, né? Não existia a Europa. A gente sempre dizia, os europeus chegaram aqui. Os europeus não chegaram aqui. Não existia a Europa. Existia Império Franco, existia Andaluzia, existia Bretanha, não existia a Europa, não existia a África, não existia a América. Esse é um dos maiores mitos que até hoje conformam nossa forma de pensar. É a criação do Ocidente, a criação do que a gente chama de Europa, do que a gente chama de América, do que a gente chama de África. A criação disso que a gente hoje sabe que é a colonialidade. Então, por exemplo, quando os portugueses chegam aqui, não os europeus, a Europa vai se criar depois é que vai existir a Europa. Quando os portugueses chegam aqui, eles já tinham, por exemplo, uma ideia do que era sertão. Então, sertão era tudo que não era litoral. Então, do litoral para trás era sertão. E o que é sertão? Quem eram essas pessoas que estavam no sertão? Os bárbaros. Era essa a ideia. Inclusive, antes de existir Brasil, já existia sertão. Em cartas que foi enviada ao rei de Portugal, já vinha a palavra sertão.
para falar de um lugar ermo, distante, povoado por pessoas bárbaras, povoado por pessoas que tinham uma língua travada, porque eles compreendiam melhor, eles tinham mais proximidade e o som parecia melhor para eles, a língua do tronco tupi, os parentes tupinambás. Então, quando eles chegam e eles entram em contato com os parentes tupinambás e chegam no litoral, o que tinha para trás era o que era chamado por eles de Muro dos Bárbaros. E que muro, que bárbaros são esses? O meu povo, os cariris, os calabaças, os tabajaras, os potiguaras, todos esses eram tratados como bárbaros. E a caatinga, o que hoje a gente consegue chamar, o que hoje a gente chama de semiárido, tudo isso foi visto como um entrave ao projeto colonial, ao que eles decidiram vir fazer aqui. Desde o início, isso tudo era visto como algo muito desnecessário. O calor intenso, a caatinga, com suas cactáceas, todos esses povos que não eram nômades, mas que eram circulares, é uma outra compreensão super equivocada, dizer que os povos originários são nômades, são circulares. Tudo isso era demais para um projeto colonial que tentava conformar, medir, encaixotar tudo. E o que eles perceberam é que o semiárido não conseguia ser encaixotado, nunca conseguiu. O nosso clima é uma máquina anticolonial. Todos os projetos coloniais que tentam ser impostos no semiárido brasileiro, eles naufragam, assim. Todos. É maravilhoso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, desde o início, meus ancestrais e todos os povos que estão aqui até hoje, que são chamados de vaqueiro, sertanejos, caboclos, parteiras, todas essas pessoas que fazem parte da nossa imagem quando a gente fala sobre Nordeste, sobre esse território, todas essas pessoas elas têm uma matriz étnica indígena, originária. Então, é interessante que um dos mecanismos dessa máquina de colonização é esse apagamento, é esse memoricídio. Então, a gente está falando de uma máquina de guerra colonial que ela aí vem algumas palavras, assim, que ela é etnocida, ou seja, ela apaga as identidades dos povos que estavam nesse lugar, ela é memoricida, ela apaga as memórias, e obviamente, ela é genocida. É essa grande máquina de guerra que aporta aqui e que a gente está em combate com ela até hoje. Então, essas pessoas, elas chegam, elas começam a entrar no semiárido, elas partem desse lugar de barbárie, de que esse povo é bárbaro, e a primeira coisa é tratar de dar um jeito, assim, como é que a gente consegue... como é que a gente consegue domar esse clima? E aí se viu que esse clima não é possível de ser domado. E quando a gente faz um salto para 1920, que é quando se cria o Nordeste, porque o Nordeste é super recente, o Nordeste não existia, o Nordeste é uma fabricação de uma república que está nascendo e que precisa de um projeto político de união entre as diversas regiões desse território, nasce assim o Nordeste, nasce o Norte, então é super recente.
E aí a gente vê que essa máquina de guerra que aportou aqui em 1500, ela muda de nome, aí nós deixamos de ser deixa de ser o sertão, esse lugar que não tem dono, que é inóspito, esses povos que não pensam, que é outra característica muito forte, né? Nós não pensamos, nós só sobrevivemos. A gente sobrevive. Não sei se vocês já perceberam como isso é forte, assim, as fotos que tem, né? É sempre a gente com aquela lata d'água na cabeça, aqueles animais amigos, aquela terra recheada. A gente só sobrevive, né? A gente não cria, a gente não pensa, a gente não produz cultura, né? A gente não produz saberes, só sobrevive, né? Num clima tão duro, né? Doído, assim. Mas bem, e aí, quando enfim, se cria o Nordeste, essa ideia de sertão, ela só muda de nome. Então, vem o que hoje a gente conhece como combate à seca. Combate à seca é uma das ideias mais violentas que possam existir. É da ordem do horror. Porque, primeiro, seca não se combate. Seca é um fenômeno climático. Do mesmo jeito que aqui faz geada, né? Eu estou no Rio Grande do Sul, aqui faz geada, em alguns lugares, eu não sei se chega a nevar, mas enfim, faz um frio intenso, junho, julho, e são fenômenos, e é tudo muito bonitinho, né? Quando faz geada, todo mundo corre, aí bate foto, aí posta, aí faz uns coração assim no gelinho. E aí neva nos países do norte global e todo mundo fica brincando lá naquele Central Park, jogando neve para cima e todo mundo, ai, essa neve, que ninguém diz fazer uma política de combate à neve, mas existe uma política de combate à seca, porque a seca, novamente, é uma máquina aniquiladora de projetos coloniais. Então, vamos combater a seca. Só que você não combate a seca, você combate um bioma, você combate pessoas, você combate saberes. É isso que você combate. Então, quando se cria o Nordeste, se cria a ideia de seca, de combate à seca, e se cria e vem junto todo um olhar de diminuição dessas pessoas, diminuição desse bioma. Então, a caatinga é para ser destruída, porque é um negócio seco, retorcido, bonito mesmo é uma floresta tropical, bonita é a Amazônia, e é linda mesmo. Mas a caatinga, o cerrado, a Amazônia, elas são manifestações da diversidade de Gaia. Não tem mais bonito ou mais feio. Elas são manifestações de diversidade. Então, mas a caatinga, ela, em comparação com as florestas da Europa, e aí é essa comparação mesmo, então ela é menor. Ela é menos produtiva, ela tem muitos humores, né? Como eu disse, ela perde as folhas, ou ela explode, e ela tem muitas cactáceas, que é um sistema sofisticadíssimo de retenção de água, para elas se hidratarem melhor. Então, Nordeste é projeto colonial. E aí, essa ideia de Nordeste, essa ideia de combate à seca, ela de 1920 até 1980, final da década de 80, início da abertura democrática, ela passou assim, sem inimigos, vamos dizer assim, sem uma crítica. Lá para o final dos anos 80, com a redemocratização, aí vem a ideia de que sem uma união, sem uma grande rede que desse conta de outros projetos de vida, a gente não ia prosseguir vivendo no semiárido. Porque, por exemplo, em 1984, na seca de 1984, 1 milhão de pessoas morreram de fome no semiárido brasileiro. Então, o projeto de combate à seca só fez fome. Campos de concentração. No Ceará foram 7 campos de concentração.
No Crato, era na minha cidade, tinha um campo de concentração, que era para os flagelados da seca. Quando eles chegavam lá, davam sangue de boi com farinha para eles morrerem mais rápido. Pessoas eram enterradas vivas nas valas. Isso é projeto colonial, de genocídio, de extermínio da população originária do semiárido brasileiro. Isso não se conta. Então, a partir da reafirmação da vida, meus ancestrais disseram, nós vamos viver, e nós não vamos viver, nós não vamos nos levantar pedindo dinheiro, nós não vamos nos levantar pedindo máquinas, nós não vamos nos levantar pedindo qualquer coisa que venha de um grande engano que é esse governo, que é essa política. Então, se estabeleceu como ponto, assim, como um cerne desse movimento, uma ideia central, assim, que é a convivência. A convivência com o semiárido, que é um estado de cultivo da mutualidade entre seres humanos e seres não humanos. E quando eu estou falando de seres não humanos, eu estou falando da caatinga, eu estou falando do nosso regime de águas, eu estou falando do nosso clima. A partir daí, esses povos disseram, nós renegamos o Nordeste e nós vamos criar um outro território, que é o território do semiárido. Então, o território do semiárido ganhou uma outra magia na boca dos agricultores, das agricultoras e seus aliados. Ela ganhou um outro simbolismo. Então, em 1999, se escreveu a Carta de Convivência ao Semiárido. Está escrito, está super disponível. Isso foi em 1999. Isso gera o acúmulo desses encontros, colocando a convivência como o cerne da vida dos povos do semiárido. Sem convivência, não há possibilidade de vida no semiárido brasileiro. Então, por quê? Porque os povos do semiárido sabem que a seca, por exemplo, né? E assim, que território é esse, né? Aí um território se cria. E aí que território é esse? É um território que vai do norte de Minas Gerais até o Piauí. Hoje em dia pega uma parte do Maranhão. Nesse território moram 40 milhões de pessoas. Nesse território, que é mais ou menos 10% aí, 10% da população desse país. Nesse território estão a maioria dos quilombos no Brasil. Uma diversidade imensa de povos originários. E um bioma único, indescritível, que é a Caatinga. Ela é única, não existe outra no mundo tão sofisticada quanto ela. Seres que conseguem ultrapassar períodos de seca, períodos períodos tão difíceis, e esses seres atravessam assim, com toda coragem. A primeira conversa que eu tive com o Paulo, eu disse, as plantas do semiárido, elas não têm apego algum. Quando tem que soltar, elas soltam tudo. Elas ficam nuas naquele sol, porque elas sabem que se elas não soltarem, elas morrem. Porque a condição pede esse peito aberto, então elas soltam tudo. Mas, quando vem a chuva, com um pingo de chuva, aquilo explode, porque pode brincar, pode sorrir, pode se alegrar. Elas explodem e é a coisa mais bonita do mundo. Então, é desse território, né, geográfico que eu estou falando, único, um clima semiárido, né? Nosso país tropical, não, a gente tem um clima
único, um clima semiárido, original, muito assim, que precisa de muitas condições para ele se sustentar. Então, meus ancestrais disseram, ok, e aí, quais são as nossas estratégias? Porque é muito difícil, né? Ninguém acha que é uma coisinha assim, mais ou menos. São condições que se apresentam muito difíceis, assim. Então, qual é a estratégia? Bom, a estratégia é, se você não pode dobrar a seca, se você não pode dobrar o clima, então se dobre com ele, dance com ele. Então a gente se dobra junto. É isso que eles descobriram. Você se vincula. Você não tenta colonizar aquilo. Você não tenta impor uma ideia única. Não que aquilo é melhor, que aquilo é pior, que aquilo é muito duro, é muito quente. Não. Aquilo é só diferente e você se dobra junto com ele. Essa sofisticação de percepção de mundo é que possibilita, por exemplo, as microestratégias, né, comunitárias dentro do semiárido. Então, por exemplo, quando um pedreiro da Bahia descobriu a fórmula da cisterna de placas, o que ele estava fazendo era o quê? Ele observou muito, com certeza, as cactáceas, o umbu. Um pé de umbu, ele tem uma barrigona assim, para caber muita água, porque ele sabe que vai precisar, são 8 meses de estiagem. E aí, quando um período de estiagem se encadeia no outro, a gente chama de seca. Então, foi observando a técnica do pé de umbu, a sabedoria do pé de umbu, a sabedoria das cactáceas, que se criou as cisternas, porque se disse, ok, nós temos 8 meses de estiagem, 4 meses de chuva. Olha, nesses 4 meses de chuva, são até 800 milímetros de água. A gente está falando de 800 milímetros de água em 4, dividida de forma super... não... É super heterodoxo, anti-heterodoxo, e nesse território, né? Então, assim, como é que a gente faz? Então, a gente precisa de algo para captar essa chuva e guardar. Primeira coisa, né? Sobrevivência, a gente precisa guardar essa chuva. Então, por exemplo, as cisternas. As cisternas são uma tecnologia social de guerrilha. Então, eu faço na minha casa, eu aprendo, eu ensino a Poli. Poli aprende, ensina a Isabel. E assim vai, e ela não pertence a ninguém. E aí, essa coisa deu tão certo no semiárido brasileiro que existe, por exemplo, agora, né, a categoria das cisterneiras e dos cisterneiros. Pessoas que andam pelo semiárido construindo cisterna ou formando outros cisterneiros. Então, isso é uma micropolítica comunitária que existe lá. Não pertence a ninguém, assim. Isso é aberto e sem copyright. E aí, outra coisa foi assim, ok, a gente tem água e a gente precisa sobreviver, por exemplo. E aí se produziu uma outra estratégia muito interessante, que uns fundos comunitários, assim, os fundos rotativos solidários. Então, por exemplo, eu compro 3 galinhas, a comunidade se junta, compra 3 é muito pouco, 50. Aí Lia recebe algumas. E aí Lia vai pegar aquelas galinhas, vai cuidar, e os pintinhos vão retornar para a comunidade. Isso é o Fundo Rotativo Solidário. Melhor do que fundo internacional de não sei o quê, né? Então, tem no semiárido também, né? Eles têm o FMI, o Fundo Monetário Internacional,
E no semiárido a gente tem o fundo rotativo solidário, meu amor, muito melhor. Então, todas essas são estratégias nascidas de um tecido social que se une, porque quando vem a seca, vem para todo mundo. A seca retira qualquer pessoa de seu palácio. Não existem palácios que resistam à seca. Não existe, não resiste. A coisa mais bonita do mundo para mim, quando eu estou indo assim, por exemplo, do Recife para o Crato de carro, é ver todos aqueles projetos assim ao redor da estrada assim do governo, todos detonados assim. Pá, 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 um projeto colonial, outro projeto. Não resiste, nenhum palácio resiste. Os povos do semiárido sabem disso. É por isso que eles criam fundos rotativos, é por isso que eles criam cisternas, é por isso que eles vão criando maneiras de dobrar junto com a seca. E aí eu acho interessante que um outro elemento, quando você chega lá, né, por exemplo, né, é que quem não está acostumado é que recebe aquilo e a nossa primeira atitude é travar assim, ai, mas é muito quente, ai, mas isso aqui não dá, ai, mas aí bota chapéu e tem que botar mesmo, né? Bota protetor, bota chapéu, porque realmente é uma incidência solar, né? A gente está sempre em dívida com o sol, a gente tem uma incidência solar de uma perca de água, vamos dizer assim, de 30% anualmente no semiárido, então a gente está sempre em dívida, assim, o sol sempre está cobrando. Então, mas a gente chega e tem aquele pá, né? Setembro, então, setembro é alguma coisa poderosa no semiárido brasileiro, assim, mano, clemente. E a gente trava. Só que se você travar, você não consegue. Então, você tem que atravessar. Você abre. E aí você se funde com o calor. Você se funde com o sol. E quanto mais você se funde, mais você é acolhida por ele, mais você se sente pertencente àquilo todo. Mas você sente que começa a brotar uma força, um lugar assim que você não conhecia para se relacionar com aquelas inteligências que tem ali, né? E aí, quando você atravessa essa primeira pancada, que é chegar no setembro, no semiárido, e você se abre, e você vê aquilo, você começa a perceber quais são as estratégias dos humanos e não humanos para estar ali. De que, de fato, existe a seca é inclemente, mas que essa não é a única história. Um dos grandes prejuízos da colonialidade é a história única que contam sobre nós, né? Que nós somos coitados, que nós somos apenas sobreviventes, que a seca é um castigo. A seca é uma maravilha, ela nos tira dos nossos palácios, né? Ela nos dá aterramento, né? Ela aponta, inclusive, para a morte, assim, a gente não quer se relacionar com a morte, não quer se relacionar com a perda. E ela diz assim, não vou dar a colher de chá, ela é selvagem, assim, ela tem uma natureza selvagem, ela não é um shopping, não dá para negociar com ela é inegociável. E aí ela é selvagem, como o cosmos, como a vida é selvagem, e ela fica relembrando isso para a gente. E aí eu não vou lhe dar uma colher de chá, você vai ter que olhar para isso. A minha primeira seca, assim, que eu tenho uma boa lembrança dela, foi a seca de 92, 93, 94, assim. E aí eu me lembro dos meus vizinhos nas frentes de emergência. Hoje tem seguro safra, quando acontece isso. Então, a pessoa recebe um dinheiro, um valor. Naquela época, eram as frentes de emergência. Eu me lembro que era de URL para real, e os meus vizinhos ganhavam R$ 2 por dia. Eu nunca me esqueço de Seu Val, que
que era tocador de violão na igreja, um homem maravilhoso, está vivíssimo. E aí ele trabalhando, ele tinha perdido a lavoura dele, e ele ganhava R$ 2 por dia, e eu passava por eles para ir para a escola, e eu me lembro, assim, meu coração partido pela indignidade, assim, que o projeto colonial fez com que assim, a imposição da indignidade na vida das pessoas. Então, essas situações desafiadoras, inegociáveis, por exemplo, como a morte, né, que vai chegar, assim, é a única coisa que a gente sabe que vai chegar. Então, essas condições que são desafiadoras para os povos do semiárido, elas fazem com que surja uma potência, uma insurgência frente às soluções fáceis que o governo, que esses projetos políticos tentam dar. E esses povos sabem que a única solução para seus problemas é deles, retomar, rememorizar cantigas antigas que os nossos ancestrais já tinham para atravessar tudo isso. Então, um modo, assim, o semiárido brasileiro é um modo atual de dar um chacoalhão na gente, dizer, olha, você está vivo, a vida não é uma Disneylândia, e a gente tem coisas para fazer aqui. E vocês têm que acordar, né? E não vai dar para negociar com essas condições. E deixa eu ver. E aí tem esse potencial resiliente, assim, Polly, pelo amor de Deus, tu me dá um toque, porque assim, Já são 8h25. Aí, Tá. se quiser seguir por mais uns 10 minutos, eu acho 15 para dar tempo da gente conversar também e o pessoal fazer pergunta, acho que pode ser uma boa. Tá, eu vou tentar até 5 minutos, assim. Então, tem esse potencial de resiliência, né? A partir dessa vinculação, essa vinculação total, né? De você não renegar nada, né? De você tocar tudo, de você ser incitado, né? A se abrir para essas condições que são perturbadoras e que não dá para fazer curvas com ela. Então, esse potencial resiliente de sobrevivência, essa compreensão sofisticada sobre o clima, sobre condições muito adversas de clima e como sobreviver, e não só sobreviver, como viver, como cantar, como brincar, porque eu não, assim, o meu ser é constituído, assim, dessas lembranças, dessas memórias de muita brincadeira, de muito sorriso, de muito banho de chuva, e aí dava chuva, a gente saía no terreiro, banho de chuva, que maravilha. Então, não tem uma memória de choro, não tem uma memória de minha vida acabou, e agora? Não, são memórias, assim, pragmáticas, assim, sabe? O que nós vamos fazer? Sim, sabe? De um olhar, assim, de um discernimento, sabe? Muito objetivo. Nós temos algo para fazer e nós temos que fazer. E sozinhos a gente não vai fazer. A gente precisa de toda a comunidade para fazer. E estratégias de antecipação dessas condições que são duras, assim, né? E estratégias que brincam. E aí, quando vem a chuva, é tempo de comemorar, né? Tempo de... Então, eu não me vem assim na mente, assim, nunca, assim, choro, desespero. O que vem é uma postura muito centrada e objetiva de que agora é hora da gente se organizar, depois é hora da gente brincar, e depois é hora da gente cantar. E é isso que tem que fazer. E aí, para finalizar, sim, eu acho que essa experiência como mulher semiárida, essas memórias que me conformam, assim, tudo isso que eu carrego no peito, no coração, eu acho que essas experiências, né, sempre de um iminente desastre, e às vezes de desastre mesmo,
e de desastre mesmo, porque acontecem grandes desastres. 1 milhão de pessoas morrer de fome é um fim do mundo. Então, assim, então esse lugar, essa memória, esse lugar que me conformou, eu acho que, na verdade, ele traz uma cantiga como diz o Krenak, né, de adiar o fim do mundo. Então, os povos do semiárido, a partir da sua produção de saber, da sua produção de vida, da sua produção de existência, da sua vinculação total com tudo que há de vir, eles adiam o fim do mundo. E adiam. E estão há 521 anos adiando o fim do mundo e sustentando os céus. É isso que eles fazem. E a gente está aqui, nesse lugar, convivendo com essas pessoas, nesse momento, com essas histórias lindas que são nossas, de todos nós. Não é isso que eu tinha falado. Ai, coisa linda. Eu não sei se tu conseguiu ver o chat, mas o pessoal tá aqui, tá babando por você ganhasse vários amigos e amigas, assim, por muito tempo, eu acho. Não sei, assim, eu acho que a gente tem ainda um tempo para seguir conversando, se quiserem fazer perguntas, tem alguém que já tem, se tiver, já pode abrir o microfone e fazer. E aí no final a gente faz as declarações de amor. Ou mistura tudo. Lia, você quer comentar também? Eu quero. É que tem uma meditação, Raquel, que a gente faz dentro do trabalho Reconecta, chama Meditação Gaia. E nessa prática, a Joanna Macy, ela desenvolveu isso junto com um outro cara da Ecologia Profunda, ela convida a gente a voltar para o momento da sopa primordial, sabe? Aquele momento que os aminoácidos começaram a se misturar, e aí veio um raio, e tipo, os elementos todos, e aí começou a vida na Terra, a vida orgânica na Terra, né? Ela convida a gente a ir meditando para esse lugar. E quando eu fui para a Chapada do Araripe, eu descobri no Museu dos Dinossauros lá que tem 3 lugares possíveis onde isso pode ter acontecido na Terra. E um desses lugares é a Chapada do Araripe. Ou seja, pode ser que toda a vida na Terra tenha começado na Chapada do Araripe, de onde você veio. E você nos falando, nos contando essa história cósmica, né, de interação inteligente, pragmática, viva, com o mundo, e, tipo, tão aterrado e tão mágica ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, Raquel saiu daquela sopa primordial, tipo a melhor parte da sopa, contando essa história mágica para a gente perceber o que é estar vivo na Terra, né? Acordar para a gente, para essa sensação de vida em sua diversidade, em sua capacidade de criar num pinguinho de chuva, né? E explodir num pinguinho de chuva que dá em beleza, em abundância. Então, eu queria dizer que eu cheguei aqui muito cansada, devastada de várias horas de Zoom hoje. Estou renovadíssima ao redor dessa fogueira, com esse ser maravilhoso, saído da sopa primordial. Obrigada, amiga, por você existir. Os meninos já estão ali com a mãozinha levantada. A Hebe, depois a Ivone. Então, obviamente que eu e Ivone somos 2 nordestinas, né? Nós não podemos deixar de dar nosso depoimento aqui, participar um pouco com a Raquel, né? Raquel, olha, eu estou absolutamente apaixonada por você, eu tenho que confessar. Por tudo, né? Por essa sua forma, né, absolutamente amorosa, alegre, descontraída de abordar sempre temas que são tão difíceis, né, como o tema da dominação, etc. e tal. Eu sou cearense, nós somos cearenses, né? Eu tenho um amor enorme pelo Chapada, já caminhei muito por lá. É um lugar lindo, realmente, o Cariri, né? Um lugar muito, muito rico, como é o Ceará todo, né? Amei, eu sempre amei o Ceará.
né? Eu amo minha terra, mas eu tenho um amor pela minha terra, uma coisa absoluta, né? Então, essa coisa do... Mas o amor pela terra mesmo, né? Pela vegetação. Então, eu amo a caatinga, eu acho belíssima a caatinga, eu tenho orgulho dela, né? Então, mas o que eu gostaria de colocar para você é assim, o que me encantou na sua colocação, né? Ao longo de algum tempo na minha vida profissional, eu trabalhei com políticas públicas, né? Então, quando eu... Um pouco aquele olhar pelas políticas, né, do Nordeste, é a primeira vez que eu vejo essa visão incrível que foi a que você me trouxe. Então, para mim, isso é assim, uma revolução, né? Muito interessante o que você disse. Eu poderia até descobrir formas de dominação com relação a essa população que é também histórica. A gente pode retomar aqui todas essas faces, mas a questão das políticas públicas que você tocou é muito interessante para mim, a visão que você tem. De fato, a seca no Nordeste sempre foi tratada como tragédia, né? Não só pelo discurso colonizador, mas também pela própria literatura, né? A própria literatura ela sempre coloca uma visão da seca como precisa de assistência. Obviamente que a assistência é dada colonizando, no projeto de dominação e de hegemonia, né? Branca, rica, sobre o que não é limpo, o que não é bonito, o que não brilha, o que não é verde, mas é belíssimo quando cai todas as folhas. É tão belo quando um pingo de chuva dá e tudo brota naquela abundância de vida e de beleza, né? Mas, então, eu queria te agradecer, eu amei a sua colocação, e eu queria fazer eu não sabia que o projeto das cisternas, que eu, de uma certa forma, acompanhei um pouquinho, eu queria te perguntar, minha pergunta para você é que você também se considera uma feiticeira, eu já soube. Quero até que você comente isso também, se isso é uma propriedade do Nordeste, entendeu? Porque eu também me acho de vez em quando também. Mas eu queria te perguntar, com relação à cisterna, se os governos estaduais e municipais, eles se apropriaram um pouco dessa ideia das cisternas, porque me parece que hoje alguns estados e municípios têm isso como projetos de políticos, né? De políticas públicas na região ali do sertão, sobretudo do Ceará. Eu respondo agora, Polly, né? Então, Isabel, eu não sei se eu sou feiticeira, mas acho que sou. Ai, acho que todos somos, assim. A cisterna é o seguinte, quando começou a se disseminar, né, essas contrapolíticas, toda mulher mas e acho que os boys também, viu? Eles têm que descobrir isso, mas eles bem são, assim. Quando começou a se desenvolver contra políticas coloniais no semiárido brasileiro, pelos povos do semiárido, né, a cisterna de placas, ela primeiro era de cimento, ela era como se fosse uma piscina, ela era quadrada e ela era achatada, né? Ela é um cone, assim, né? Quem já viu sabe, ela é redonda com um cone, assim. Ela era
Ela era uma piscina quadrada com uma tampa em cima. Um pedreiro, né, que morava em São Paulo, fazia piscinas, e aí ele... Mas espera aí, esse pessoal está botando água aqui, as piscinas, né? E se eu fizer um negócio desse lá, no semiárido, né, e botar uma tampa, aí eu... Pá, pá, pá. Então, ela começou assim, é, com a eleição de Lula, a articulação do semiárido brasileiro, que é... Acho que eu acho que é a maior articulação do Brasil, de organizações não governamentais do Brasil. Não tem nunca comparei, mas eu acredito que a articulação do semiárido brasileiro, que é a articulação de entidades, justamente, né, que vai do norte de Minas Gerais até o Maranhão, que desenvolvem políticas contracoloniais no semiárido de convivência, né, políticas de convivência no semiárido, é, quando o primeiro governo Lula, então, Lula faz essa política de convivência uma política de governo. A gente lutou muito para que essas políticas fossem políticas de Estado, ou seja, né, entra governo, sai governo, essas políticas estariam protegidas. Só que elas se transformaram em políticas de governo, e aí nasceu o projeto 1 milhão de cisternas. E aí isso se espalhou por todo o semiárido brasileiro, e aí realmente foi um boom, assim, aí deu assim, alavancou muito. E aí isso começa, aí tudo bem, então, aí isso começa a cair no governo Dilma, aí no segundo governo Dilma sai muito dinheiro desses projetos, e aí agora a gente só sabe. Eu não preciso nem falar. Então, é isso, assim, essa história, assim, um pouco da história das cisternas de placas. Hebe, depois a Ivone, depois a Oi. Antonella. Ei, lindona, e Raquel, maravilhosa, né? Suspeita para falar, porque eu amo essa mulher. E a tua fala, ela me emocionou muito, Raquel, porque meus ancestrais são sertanejos, né? E inacreditável, assim, como o clima interfere no humor das pessoas. Assim, eu percebi isso muito tempo depois, eu achava muito estranho que meu pai ligava, a gente mora em Recife, né? Meu pai ligava para o meu avô, que morava em Triunfo, num sítio, e a primeira coisa que ele perguntava não era se meu avô estava bem, era se tinha chovido. E eu achava aquilo muito estranho. Eu fazia, mas por que não pergunta como é que ele está? E aí, se a resposta fosse sim, choveu, aí meu pai já sabia que estava tudo bem, mas se não tivesse chovido, é porque o negócio estava difícil, assim, né? E eu me lembro de uma seca muito, eu estou com vontade de chorar, porque eles passaram muito perrengue de seca lá, né? E meu avô me deu um bezerro de presente, um bezerrinho que ele criava lá, E eu tinha dado o nome dele era Chulipa e tudo mais e tal. E umas férias que eu fui passar lá, era uma época de seca muito, muito braba, assim, e aí eu estou chorando já. Aí meu avô me levou, ele disse, olha, Chulipa tá tão magrinho, Hebe, eu vou ter que dar ele para outra pessoa, porque eu não tenho pasto. Aí ele me levou no pasto, me levou, né, na plantação e tal. Não tem nada para ele comer aqui. Nossa, é assim, para mim foi assim, mas eu fiz, mas vovô, e ele vai viver como? Eles, não, tem outras pessoas que podem alimentar ele, né? E aquilo, assim, eu me lembro que meu pai ficou assim, querendo chorar também, mas sertanejo, como tu falou, né? Não é um povo de choro, né? É um povo de resiliência, assim. E aí, depois seu avô lhe dá outro, acho que eu tinha 7 anos, 8 anos, sei lá. Aí eu disse, não, mas eu acho que eu não quero outro. Porque se tiver... Assim, eu pensei assim, se tiver outra seca, eu vou perder outro bichinho, né? Assim, outro animal. E aí, eu fico pensando também nessa relação, Raquel, dos indígenas, né? Já minha família materna é de Cabrobó. E a fazenda do meu avô é muito próximo da tribo Trucá.
de lá. Todas as rezadeiras, eu me lembro quando a gente ia pequena, eram todas indígenas, assim, todas, né, todas aquelas preces, todas aqueles que eles chamavam de tirar o quebranto, né, todas essas coisas eram indígenas. E quando o Krenak falou naquele curso de cura, né, das curas indígenas, práticas de cura, ele falou a história da cobra, e uma anciã, uma indígena, falou para minha avó que a minha mãe tinha esse poder de cura, de picada de cobra. E até hoje minha mãe fala disso, se alguém for picado de cobra, chama essa menina. Eu me lembro que a mãe falou que ela era muito pequena, ela ficou muito assustada com aquilo. E ela disse, olha, ela tem esse poder de cura aí. Aí eu acho que toda mulher é meio feiticeira mesmo, assim, toda... Eu não sei se a gente tem ascendência indígena, é possível que tenha, né? Mas eu acho que a gente a gente se distanciou muito dessas práticas, assim, né? Aí eu queria saber de ti, como é que está, assim, essa questão dos cariri, como é que está a situação do povo cariri hoje, assim, como é que estão, eu não sei como é que está em relação ao clima, também em relação à pandemia, se tu souber e quiser falar sobre isso. E eu estou muito emocionada, amiga. Obrigada por hoje, é muito linda. Assim. Coisa boa, né? Águas de Oxum. Existe uma ressurgência, na verdade, em todo esse território que a gente, na verdade, em todo o Brasil, assim, existe uma ressurgência dos povos originários, assim. Sempre que eu pego, assim, né, eu estou dentro de vários grupos, assim, eu faço parte da Retomada Cariri, mas estou também dentro de outros grupos de parentes, e assim, é uma coisa impressionante que está acontecendo. Assim. Uma ressurgência, uma força, um vigor assim, indescritível. Muita gente que diz assim, eu sou pardo. Aí, ops, acho que não. Aí começa a cutucar. Aí vê que, na verdade, tem uma avó, tem um bismo, avô, não sei o quê, que é indígena. E a pessoa começa a cutucar essas memórias e começa a fazer um processo de retomada étnica, que foi o meu processo. Nem sempre eu fui uma mulher cariri. Né? Eu morava num sítio, meus irmãos iam caçar, a gente comia caça, minha família plantava, a gente tinha muita coisa assim que a gente não na época do inverno que a gente plantava não sei o quê, e depois a gente não comprava, mas era índio, é indígena. Então isso é o apagamento, né? O etnicídio. Então, é a morena. Então é isso assim. Então as pessoas estão começando a dizer, eu não sou, né? Eu não sou moreno, eu não sou pardo, eu sou indígena, né? Vai ter inclusive agora está tendo o Abril Indígena e o Krenak vai até fazer uma fala sobre isso. TV Tamoio, eu acho que é um canal no YouTube, mas se você botar assim, eu não sou pardo, sou indígena, vai aparecer essa programação. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma ressurgência e insurgência, né? A gente está assim dando as últimas marteladas no muro da modernidade, né? Que é isso, né? Esse chacoalhão que a gente está sentindo, na verdade, esse grande mito fake, essa história grande fake se chama modernidade, que está ruindo, e os valores da modernidade, ou seja, capitalismo, individualismo, sexismo, racismo, tudo isso que criou, que conformou a modernidade, né? A violência epistêmica, a injustiça cognitiva, ou seja, de ver pessoas, né, que estão assim, produzem saberes e nem precisam se justificar, só abre a boca e, fulano, que maravilha, né? E quantos de nós não tem que ficar se justificando para as pessoas ouvirem, né? Por exemplo, é uma coisa muito rara uma mulher indígena ser chamada para falar
para uma audiência, assim, né? De pessoas assim sozinha falando para essa quantidade de audiência. Né, uma reparação cognitiva, o que Poliana e Lia fazem, né? Então é isso que está acontecendo no Brasil, borbulhando isso, e é muito bonito. A pandemia é muito séria, né? A taxa de contaminação entre povos indígenas é 150 vezes maior do que entre não indígenas. A gente perdeu o último homem Juma, né, para a Covid, ou seja, a diversidade do mundo, os povos do mundo diminuiu, né? Diminuiu um pouco mais, mas é isso, os parentes estão lutando, estão com a cabeça erguida, né? Então aí, a gente está fazendo muitas campanhas, depois eu posso até para a Poli, para a Lia, né, para elas compartilharem, assim, muitas campanhas, mas está rolando, Web, tem muita força nisso, muito forte, assim, a chamada do céu, né, o céu chamando, o céu acordando todas e todos, assim, né, para os últimos raiares dessa civilização, né, para a gente olhar com olhos muito abertos, né, toda retomada vem dos céus. Então, muito forte isso. Obrigada, Raquel. Nossa, eu nem vou ficar comentando para não atrapalhar o negócio, né? Só vou direcionando, passando a bola, né? Ivone. Raquel, muito obrigada, viu, por sua fala tão potente, me emocionou, eu fiquei igual a Hebe aqui, mexidíssima, e você não tem nem ideia do tanto e por quê. Eu acho que eu sou o misto desse binarismo mais burro entre floresta exuberante e semiárido caatinga, porque eu sou filha de paraense com cearense. E minha mãe da exuberância da Ilha do Marajó e meu pai do interior do Ceará, não é do Cariri, mas é de uma região seca também, e meu avô vivia de uma pequena rocinha de carnaúba, enfim, mas eles se encontraram no Pará, vieram parar na Bahia, e eu vivi alguns anos, poucos anos da minha infância, numa região muito seca, onde meu pai era médico, mas também agricultor, e assim, eu sempre associei a seca à tristeza, a um insólito, assim, se fechava, enfim. Aí você foi com essa sua fala tão linda, tão potente, você foi me tirando desse lugar de avide, assim, foi me descortinando olhares, sabe, para essa diversidade, essa beleza, e assim, inclusive, me colocou num lugar de muito ignorante em relação a toda essa problemática, porque como eu vivi, passo de 10 anos até hoje, vivo em Salvador, no litoral, assim, é uma vergonha a gente ser nordestino e ter tão pouco conhecimento sobre essa problemática da seca, a não ser o que a gente vê muito pelas lentes da mídia e com olhares tão colonizados ainda, né? Então, eu me senti, no final da sua fala, como se fosse um cacto sendo banhado por uma exuberante chuva, sabe? E assim, foi muito emocionante. E assim, também houve um monte de insights, assim, de reparações internas da minha história com meu pai, com a caatinga, com o humor dele ácido quando não chovia, enfim. E eu acho que você não tem ideia de que você é assim, aquele tanto de nuvem potente, cheia de chuva para sair por aí, abrindo olhares, ampliando perspectivas, e eu queria te agradecer demais, demais, demais mesmo por essa sua fala. Se você disse que houve uma reparação cognitiva pelo potente lugar de sua fala aqui entre nós, assim, acho que foi uma ampliação, uma retificação enorme de olhares, pelo menos o meu, tão estreito. E eu te agradeço demais, viu, por isso. Você é uma linda, que eu te amo muito, viu? Já te admirava por aí, por onde a gente se encontra, agora então, obrigada, viu, Kel? Ivone, muito obrigada, mas sem aquele papo blá 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 de isso não é meu, mas isso passa por mim. Isso passa por mim.
porque realmente, assim, eu não pude sistematizar, assim, e nem está pronto, né? Alguma coisa que eu vou olhando e reolho, olho, reolho e volto. Eu realmente não consegui coletar todas essas ideias, histórias, lugares, se não fosse a abertura dessas pessoas por onde eu passei, assim, as muitas mestras e mestres que eu tive na minha vida, né? Assim, então, realmente, assim, eu tô aqui meio como uma diplomata, assim, fazendo uma intermediação, assim, porque é impossível eu dizer que isso é meu, assim. Eu, de alguma forma, consigo sistematizar justamente porque tive o mérito, né, de fazer meus estudos, né, de ter uma família que me apoiou, de ter os ensinamentos do Dharma para olhar isso de uma forma reencantada, né, para reencantar tudo isso. Então, os mestres falavam, as mestres, mas como é que junta, né? Eu tenho uma coisa assim, né, de sincretizar o budismo com forró, com chachado, e a gente faz um retiro dançando forró. E aí, realmente, assim, isso me atravessa, vem de mim, bate em vocês, a gente ilumina, isso se amplia, né? É uma grande reparação cognitiva, né? Como eu falei, assim, com essas pessoas, olhar para essas pessoas do ponto de vista de que não são clichês, não é assim, ai, o sertanejo valente, ai, porque não é idílico, não é uma fantasia, não é uma vida mais uma vida danada, assim, é uma vida dura, mas é justamente por isso, né, que existe uma produção assim sofisticada de pensamento. Então, não é um lugar, não é um lugar qualquer assim que eles ocupam, né? E nem te preocupa assim com o fato de tu dizer assim, eu não conhecia. Nós não conhecemos, na verdade. Eu me lembro lendo, e aí qualquer pessoa pode voltar a Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, né, um dos maiores reportagens, né, um dos maiores livros que a gente tem na nossa literatura. Gente, a primeira página de Os Sertões é Euclides da Cunha dizendo que os sertanejos são uma sub-raça que vão desaparecer, que são seres primitivos, que estão assim, que não vão acompanhar o processo civilizacional e que estão fadados ao desaparecimento. Isso é a primeira página dos Sertões. Então, é essa história, né, que a gente tem, porque esse olhar de povo em transição, de povo primitivo, é também o olhar que a gente que a colonialidade depositou sobre os povos indígenas, né, de povos em transição, que, não, eles estão assim agora, mas eles vão um dia, né, eles vão à luz, né, eles vão receber a luz da civilização. Então, na verdade, a gente ainda, a história do semiárido ainda é uma história a ser contada, com certeza, assim, a gente nem deve pensar muito sobre o que a gente não sabe sobre isso. Pessoal, só para relembrar que a gente tinha meio que combinado que agora a gente ia começar a fazer os encontros até as 9 horas, mas acho que a gente ainda está meio, né, nesse momento de transição. A Lia tem uma reunião agora que vai começar, talvez tenha que sair, né? Mas aí talvez a gente continue para só ouvir a Antonella, a Bruna e acho que a Bia tinha levantado a mão, né? Aí depois a gente encerra. Pode ser, Raquel? Tudo bem para ti? Vou sair de fininho, gente. Beijo. Beijo, Lia. Obrigada por tudo, Calzinha. Oi, Raquel. Eu não te conhecia. Estou te conhecendo agora. Estou encantada, maravilhada. E eu queria te contar um pouquinho, bem rapidinho, o outro lado da história. Que eu, branca, colonizadora, fui no Projeto Rondon em 1978, ou seja, muito antes de vocês nascerem até. E tudo isso que você falou
a respeito do povo do Nordeste, era uma coisa que era vendida para nós também, né? Então, eu fui no Projeto Rondon, fui para o Piauí, para um lugar chamado Simplício Mendes, e aí eu sou enfermeira, eu fui como estudante de enfermagem, achando, e todo o meu grupo, a gente achando que ia chegar lá, impor, fazer alguma coisa. E aí eu vou te contar que foi completamente ao contrário, porque assim, eu cheguei lá e a primeira impressão era de uma alegria, essa alegria que você falou, né? E assim, do acolhimento e do amor que eu senti. E aí eu conheci o quê? Uma parteira, uma curandeira, que eu era enfermeira, e tudo o que eu aprendi, e tudo, e como isso acabou me influenciando profissionalmente, tanto é que eu fui para a saúde pública, né? Mas assim, até a imagem real de estar vivendo lá, eu fiquei acho que 2, 3 meses, eu nem me lembro direito, é muito diferente daquilo que também era passado para nós, paulistanos, de vida normal, enfim. Claro que a gente já, como estudante, tinha a possibilidade de enxergar que aquele momento histórico que a gente vivia de finalzinho de ditadura, enfim, corre muito da polícia também ainda, né? Então, não era... a gente também comprava aquilo porque a gente não conhecia em loco. E aí, quando a gente vai e conhece, e vive, e vê... Ai, menina, eu não posso nem dizer da importância que aquilo foi para mim. E eu não posso nem dizer da importância de te conhecer hoje, porque, de alguma forma, eu revivi de um jeito novo, toda uma descoberta como foi naquele momento, foi hoje essa descoberta. Obrigada, viu, querida? Foi demais, 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 demais. Foi muito legal. Obrigada. Antonella, tem uma parenta aimara, a Julieta, acho que é a Julieta Paredes, não sei, eu vou lembrar aqui o sobrenome dela, que ela diz assim, que branco, essa cor da pele que a gente tem, né? Branca, marrom, preta, mais escura, né? São presentes de Gaia. São regalos, né? Presentes, assim. E aí ela diz assim, que o branco, assim, é aquele supremacista. É aquela pessoa que acha que a cor da pele dela dá direito a ela exterminar outras pessoas que não tenham a mesma cor, né? Que o patriarca não é esses homens que estão ao nosso redor, é alguém que acha que armar a população é a solução é uma solução de política de segurança, é a solução para a segurança, assim, isso é o patriarca, assim. Então, ela vai começando a desconstruir esse olhar, assim, separativo, né, de branco, de preto, não sei o quê, porque, de fato, se a gente ficar nesse lugar, a gente não avança. A gente fica com um sentimento de culpa, assim, então eu não posso falar. Então, só quem pode falar são mulheres negras, são mulheres indígenas. Com certeza, ouvir mulheres negras, ouvir mulheres indígenas, homens pretos, homens indígenas é super importante, é assegurar a diversidade, né, do mundo, assim, né? Vamos ouvi-los, não foram ouvidos, então a gente, né, se cala um pouco e ouve. Entretanto, todo mundo tem lugar de fala.
E se a gente ficar no lugar assim, porque eu sou branca, porque meus ancestrais vieram da Itália, da França, de não sei o quê, a gente não avança, porque a gente precisa de aliados. Então, a gente tem um trabalho a fazer, e a gente precisa de todo mundo. E no momento da iluminação também, é todo mundo. Então, me parece muito melhor a gente pensar que nossas cores são como flores de um jardim. Sim, é diversidade de Gaia. E que aqui, né, a gente quer mais diversidade no mundo. Né? E que, por causa disso, a gente a gente já parte desse lugar de amigas, de amigos. Né? Então, acho que é melhor a gente pensar assim. Obrigada. Bruna. Oi, Raquel, muito bom te ouvir de novo. Eu lembro de ouvir você nos estudos do João Vale, que eu participei em 2019, suas falas eram sempre lindas, assim. Muito bom te ouvir aqui, foi encantador, assim, é uma deusa feiticeira, adorei mesmo. E eu tive a oportunidade de conhecer a Caatinga em 2017, 18, eu acho. E eu achei que eu ia encontrar um lugar, assim, de muito sofrimento, né? Eu falei, o que será que eu vou ver lá? Porque eu tinha esse olho que você falou, né, no começo, assim, que é um lugar de pobreza, sofrimento. E aí a gente foi para Paraíba e andei muito em Cabaceiras, e eu lembro de ver muitas cisternas, assim, de ver sítios, né, locais que as pessoas moravam, e eu não encontrei, assim, aquele sofrimento. Depois eu ia até te perguntar, mas a Isabel falou e você comentou, né, das políticas do governo Lula mesmo, né, que deram que mudaram essa visão, né, assim. Então mudou muito a minha vista, assim, eu ter ido para lá, né, e ver o ambiente e tal. E eu fui porque eu sou bióloga e a gente estuda cianobactéria, que é uma bactéria que tem no solo também. E eu lembro, assim, de a gente andar e não enxergar muito no solo aquela cianobactéria. Onde será que está, né? E aí meu professor pegou um cristal de quartzo, assim, por curiosidade, um cristalzão, e quando ele virou, estavam todas elas embaixo, assim, né? E eu falei, olha que lindo, né? Elas estão se protegendo do sol, o sol dá uma filtrada aqui pelo quartzo, né? E elas crescem ali embaixo. Então, a gente ficou encantado, assim, de tentar entender como é que era o bioma da Caatinga, né? Que é tão especial, assim. E eu achei lindo, me apaixonei também. E, e aí eu também lembro que quando eu cheguei, eu fui numa viagem em Garanhuns, cheguei no Nordeste, estava tocando uma Ave Maria, que eu acho que era do Luiz Gonzaga, e aquilo me emocionou tanto, assim, eu chorei, assim, no táxi sozinha, e fiquei pensando, né, qual que é a minha conexão com isso, né? Porque eu sou uma mulher branca aqui em São Paulo, né, mas minha família é do interior, e o meu avô era caboclo, agricultor, e ele tinha isso também de falar de onde que vem a chuva, né? Que se vai chover, você olha os bichos, né? E assim, eu vejo que também no sertão paulista, por muitos anos teve esse tipo de abandono, né? Mas aqui foi colonizado, né? Porque a natureza aqui ela pôde ser colonizada, não foi como você explicou para a gente, né? No semiárido. Mas hoje, e eu acho que isso um pouco essa visão que a gente tem hoje assim de agressividade, né? Um pouco de animosidade, principalmente na política agora, assim, de não reconhecer esses povos tradicionais aqui do interior de São Paulo, vem dessa colonização, né, desse momento, assim, né. E aí eu vejo, assim, você falar da sua cultura, eu acho isso tão lindo, e por muito tempo eu reneguei a minha cultura caipira, né. Eu nunca quis ser lida como caipira, assim. E eu acho isso muito potente, eu acho muito bonito, assim, e me dá vontade de me reconectar com isso, né, assim. E aí não sei se você vê um paralelo, né, se já ouviu alguma coisa da cultura caipira também, do interior de São Paulo, de Minas, né, com assim, a cultura do semiárido, do Nordeste, né. E acho que é isso, eu agradeço muito sua fala, foi muito lindo. Bruna, eu sei que esse porta, né, essa coisa de vocês é eu não sei se é Guarani, tem essa forma assim, vai direto assim para
Os parentes, aí eu tenho que ver, assim, teria que ver. O que eu sei é que a gente não fala do processo, a gente normalmente chama de êxodo rural, né? Êxodo rural, êxodo rural é a grande imigração, né? Um grande processo, né, imigratório que a gente teve dentro desse país, né? A gente trata assim, tava tudo muito ruim lá e eles vieram para cá. Eu acho que é mais ou menos assim, igual na Síria, né? Que tá tudo muito ruim lá, aí tá acontecendo uma guerra, aí as pessoas vêm para cá, só que elas têm uma política de recepção, né? Então elas são encaminhadas. Então, quando os povos, né, do semiárido, né, outros lugares também, desse território que a gente chama de Nordeste, é, que os parentes tupinambás chamam de Pindorama, né? Quando eles vão para São Paulo, eles vão meio num contexto de fugindo de uma guerra, né? Então, assim, mas eles não foram acolhidos assim, né? Não foram acolhidos dessa forma. Então, me parece que ainda redescobrir isso. Eu só conheço São Paulo, assim, as coisas mais clichês, assim. Quando eu fui algumas vezes foi mais para trabalho e tal. Mas eu me lembro que uma vez eu fui para o interior de São Paulo e eu ri muito, que eu disse, olha que pessoal, que cidade pequena aqui, né? Eu fiquei tirando muita onda. Era até maior, sabia? Mas tem, com certeza, sim. Acho que tudo que a gente chama de caipira, né, de alguma forma, é algum desprestígio, né, de pessoas que não eram, que estavam fora dos projetos, né, do Estado. Então, tudo isso aí a gente coloca nesse lugar, né, de brega, de caipira, né? Então, acho que vai ser uma boa coisa, Bruna, tu dar essas tuas andanças, tuas cutucadas aí. Muito bom. Então, gente, acho que a gente encerra por hoje, já que coloquei ali o Instagram da Raquel. Raquel, se tu quiser deixar algum outro contato, e-mail, tu pode colocar no chat ali para o pessoal ter de registro também, para entrar em contato contigo. Pode colocar para a gente o teu e-mail ali no chat. E aí a gente segue, né? Daqui a 2 semanas a gente vai se encontrar de novo. Tem algumas pessoas que a gente está pensando também de conversar, mas também tem assim alguns encontros que a gente está pensando em fazer para fazer prática também. A gente vai conversar um pouquinho ali, eu e ver como é que vai seguir também. Tem mais esse último encontro aqui na comunidade, e aí em maio eu já não vou estar mais com vocês, acho que é esse, né? Do dia 22, e depois eu já não vou estar mais. Então vai ser o meu último encontro com vocês na semana que vem. Então, mas eu quero agradecer muito a Raquel por ter estado com a gente hoje. Que bom que eu pude estar aqui com vocês também. Gostei, curti muito estar aqui, Raquel. E obrigada assim pela escuta de todo mundo, pela partilha. É sempre super bonito ver como as coisas vão se misturando assim nesses encontros da gente, né? A vivência, aquilo que a gente tem como um pouco teórico vai se tornando vivencial nas falas do pessoal, e o trabalho que reconecta ele vai ganhando corpo, assim, né? Então, eu fico bem, bem contente com isso, e que bom que a gente está se acompanhando nessa jornada. Então, obrigada, boa noite para todo mundo. Se quiserem se despedir aí, só abrir o microfone. Obrigada, Beijo, gente. minha Obrigada, gente. Raquel, lindona. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Fico feliz. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada. Raquel, tu me acaba, Raquel. Beijo. Acabou a todas nós. Não é, Ivone? É isso aí. Ave Maria. Maravilhosa. Gente. Estou muito feliz. Beijos. Tchau, Muito feliz lindona. mesmo. Beijo para tu. Tchau, minha gente. Beijo, Tchau, beijo. povo. Beijo.